Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sejam bem-vindos a mais uma sessão e mais um episódio dos nossos ensinamentos. E para hoje, com a permissão e anuência de Allah subhanahu wa ta'ala, iremos falar sobre adab al-ta'am, que significa as etiquetas de comer. Existem algumas regras que o muçulmano deve observar enquanto come. E é sobre essas regras que nós iremos falar neste episódio com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre essas etiquetas de comer, primeiro temos a questão de dizer Bismillah antes de comer. Primeiro a pessoa deve dizer Bismillah antes de comer ou beber. Assim como comer ou beber com a mão direita. Comer e beber com a mão direita e comer daquilo que está na sua frente. Comer daquilo que está na sua frente. E isso, geralmente, em situações onde você está a comer em conjunto e a comida é a mesma. Agora, se está a comer em conjunto e o prato é diversificado, por exemplo, deste lado tem carne, do outro lado tem, por exemplo, deste lado tem carne de vaca, do outro lado tem carne de cabrito, do outro lado tem arroz, então não há nenhum problema em você esticar a sua mão para pegar. Mas se a comida, o prato for o mesmo, então você deve comer aquilo que está na sua frente. Na sua frente. Então, consta no hadith de Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu, onde ele diz que ele era um miúdo que vivia na casa do profeta alayhi salatu wassalam. E quando ele comia, a sua mão viajava bastante no prato. A sua mão viajava bastante no prato. E vejam, este Umar ibn Abi Salama era um miúdo, era uma criança. Então nós devemos transmitir essas etiquetas para os nossos filhos em casa. Então a sua mão viajava bastante. Tirava aqui, esticava para o outro lado, esticava para o outro lado. Então, o que acontece? Quando o profeta alayhi salatu wassalam notou aquela situação, ele disse para ele: Ya ghulam, sammillah, ó jovem, ó miúdo, leve o nome de Allah, diga Bismillah, wa kul biyaminik, coma com a sua mão direita, wa kul mimma yalik, e coma daquilo que está na sua frente. Coma daquilo que está na sua frente. Então, se tenho aqui o prato, eu devo comer daquilo que está na minha frente a seguir, assim. Agora, tirar aqui, depois de tirar ali, isso não é ético. Não é ético. Nós já explicamos que esta proibição é em situações onde o prato for o mesmo. Agora, se for diversificado, não há nenhum problema. E consta no hadith de Aisha radiyallahu anha, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah, fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih." Então, aquele que comer alguma coisa deve dizer Bismillah. Então, você quer comer, primeiro diga Bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi. Então, se a pessoa esquecer de dizer Bismillah no início, então assim que ele se lembrar, diga Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Então, no início, a pessoa diz Bismillah. Se começou a comer, depois apercebeu-se que não disse Bismillah, então deverá dizer Bismillah fi awwalihi wa akhirih. E consta no outro hadith, onde o profeta alayhi salatu wassalam disse: "La ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi, wa la yashrabanna biha, fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha." Então, Nabi alayhi salatu wassalam advertiu dizendo que nenhum de vós coma com a sua mão esquerda, com a sua mão esquerda. Nenhum de vós coma com a sua mão esquerda e não beba também com ela, com a mão esquerda. Pois o Shaitan come e bebe com a sua mão esquerda. Então, aquele que come com a sua mão esquerda, esse está a se assemelhar ao Shaitan. E às vezes o Shaitan vem e brinca conosco. Brinca conosco e nós pensamos que é algo normal. O que acontece? A pessoa tem um sanduíche, por exemplo, e um refrigerante. Então, pega o sanduíche com a sua mão direita, pega o refrigerante com a sua mão esquerda. Então, do outro lado, come o sanduíche com a direita e aqui toma o seu refrigerante com a esquerda. Isso não é ético. Aqui você está a beber com a mão esquerda, que Nabi alayhi salatu wassalam proibiu. Então, temos que ter atenção. Comer com a mão direita. E às vezes nós pegamos com as duas mãos, assim.
Isso só é permitido em casos de for algo que você não consegue pegar com uma única mão. Agora, se for algo pequeno como uma tâmara, então deve ser com a mão direita. E dentre as etiquetas da comida é a pessoa não tirar defeitos da comida. Não tirar defeitos da comida. Consta no hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, onde ele diz: "Ma aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat, in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Que Nabi alaihi salatu wasallam nunca tirou defeitos de comida. Quer dizer, se ele tivesse desejo, ele comia. E se não gostasse, deixava. Então, a questão de tirar defeitos. Aqui não estamos a falar de tirar defeitos, defeitos e críticas construtivas. Por exemplo, você viu que a pessoa não cozinhou bem. Por exemplo, a sua esposa não cozinhou bem. Você diz que, olha, hoje a comida estava cheia de sal, então nas próximas vezes faça assim, assim, assim. Isso não é problema. Agora, o que acontece é que, por exemplo, alguns de nós somos convidados aos casamentos, chegamos lá, comemos, assaciamos, depois de nós estarmos sacios, quando saímos, já começamos a falar mais de comer. Mas já viste, aquele arroz estava cheio de água, aquele arroz estava cheio de sal, começa a tirar vários defeitos. Mas por que você comeu? Então, Nabi não tinha esse hábito. Se ele gostasse, comia. Se ele não gostasse, deixava. Então, se você viu que o arroz estava cheio de água, então não era benéfico para si, deixa. Então, não precisa ficar a falar mal da comida que os outros prepararam. Então, é preciso ter atenção nesse aspecto. E, dentre as etiquetas de comer, é a pessoa apanhar aquilo que cai. Aquilo que cai no chão, quando estiver a comer, a pessoa deve apanhar, limpar e comer. Claramente, se tiver caído um sítio onde é possível apanhar e fazer o uso. Agora, existem sítios, se caiu, por exemplo, uma impureza, aí o assunto é outro. Mas, se a pessoa está a comer na sua mesa, por exemplo, um sítio limpo, e caiu um pedaço de carne, a pessoa deve apanhar e comer. Consta no hadith de Anas bin Malik radiyallahu anhu, onde o profeta alayhi salatu wasallam disse: "Idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha walyakulha wa la yada'ha lish-shaytan." Que quando um pedaço da vossa comida cair, então a pessoa deve apanhar, limpar e remover aquela sujidade que tiver, por exemplo, se tiver caído na areia, a pessoa deve apanhar e remover aquela areia que tiver ficado ali, walyakulha, e deve comer. Wala yada'ha lish-shaytan, e não deve deixar para o shaitan. Quando a pessoa deixa aquele pedaço de comida ali, então é como se estivesse a deixar para o shaitan, e o profeta alayhi salatu wasalam proibiu isso. E dentre as etiquetas de comer é a pessoa não comer encostado. Consta no hadith do Nabi alayhi salatu wasalam, onde ele disse: "La akulu wa ana muttaki", que eu não como enquanto estou encostado. Algumas pessoas ficam aí encostados numa parede de uma forma estranha e estão aí a comer. Isso não é ético para o muçulmano. O profeta alayhi salatu wasalam não comia encostado. E porque não é saudável. Na verdade, não é saudável a pessoa comer, encher o seu estômago enquanto ele está inclinado e encostado. E dentre as etiquetas de comer, é que a pessoa, quando estiver a beber, deve beber com pausas. Sobretudo, fazer 3 pausas. Como consta no hadith de Anas radiyallahu anhu, onde ele diz: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi ash-sharabi 3 wa yaqulu innahu arwa wa abra'u wa amra." Yani, Nabi alayhi salatu wassalam, quando bebia, ele fazia 3 pausas. Ou seja, você tem um recipiente, está a beber água, beba, toma um gole, depois faça uma pausa, toma o segundo gole, faça uma pausa, toma o terceiro gole, faça uma pausa. Ele dizia que isso é mais benéfico e, quer dizer, ajuda a saciar a sua sede. Agora, quando nós enchemos de uma única vez, aquilo, nós usamos pouca daquela água que entra, quer dizer, no nosso interior, nós usamos. Quer dizer, se você
quiser um exemplo claro, leva uma esponja e começa a entornar água por cima. A ver que a maior parte, 90% daquela que você está a entornar, vai se dispersar. Agora, se você pegar uma esponja, começa a colocar pouco a pouco, a ver que a esponja vai absorver aquela água. Então, o exemplo é igual. Então, quando a pessoa bebe com pausas, de forma paulatina, isso permite a absorção da água. Agora, quando coloca em um único gole de uma única vez, muita daquela água que nós colocamos será dispersa. Então, e também no outro hadith, Nabi alayhi salam, este hadith fala sobre a prática do próprio Nabi alayhi salam. No outro hadith, ele disse e ordenou que quando a pessoa for a beber, deve fazer essas pausas. E Allah subhanahu wa ta'ala proibiu esbanjar. E nós já falamos que o esbanjamento é proibido em qualquer situação, até mesmo na comida. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Comam e bebam, no entanto, não esbanjem. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não gosta dos esbanjadores. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que aqueles que esbanjam, os esbanjadores são irmãos e aliados do Shaitan. Então, não se pode esbanjar. Não se pode esbanjar. A pessoa se pretende cozinhar, cozinha o suficiente apenas. Agora, cozinhar acima daquilo que eles necessitam para depois esbanjar e tudo isso, ir ao lixo, isso é proibido no Islã. E sunnah também é recomendável para quem terminar de comer, fazer dua, como consta no hadith do Nabi alayhi salam, louvando Allah subhanahu wa ta'ala, elogiando a ele, como forma de mostrar a sua gratidão. Então, o profeta alayhi salam tinha esse hábito. Quando terminava de comer, ele dizia: Alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi, ghayra makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Então, Nabi alayhi salam sempre fazia isso. E no outro hadith, o profeta alayhi salam disse: quando um de vós, Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito quando a pessoa bebe e diz Alhamdulillah, ou quando come e diz Alhamdulillah. Então, essa é uma das formas de alcançar a satisfação de Allah. Uma forma muito simples. Como é que nós podemos alcançar a satisfação de Allah? Dentre elas, você bebeu água, diz Alhamdulillah. Comeu alguma coisa, diz Alhamdulillah. E neste hadith, Sahaba nos explica aqui, quando o profeta alayhi salam terminasse de comer, ele dizia: Alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fih, ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. E também pode ser usado outros ahadiths, outros duás que constam nos ahadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que purifique os nossos corações e nos conceda o sustento halal e lícito e puro.